Meu nome é Olímpia Dias, eu tenho 46 anos, sou empresária, moro em Brasília e o meu pai sempre foi político, nós fomos criados a vida toda na política e não era uma vida muito fácil, porque a gente era muito visado por conta da política e a gente tinha sempre que ter uma vida muito limitada, uma vida não muito exposta. A maioria dos meus irmãos trabalhavam em órgãos públicos, trabalhavam com políticos ou trabalhavam com governadores. Com os meus 15 anos de idade, o meu irmão mais velho foi eleito o vereador mais votado da cidade e com 6 meses de mandato ele se suicidou. Quando eu cheguei no local onde ele estava, ele tinha dado um tiro nessa região aqui do pescoço e estava morto. Eu vi como se fosse uma sombra saindo dele e entrando em mim. No momento que eu encontrei ele morto, começaram a acontecer algumas coisas estranhas comigo. Eu comecei a ter visões dentro de casa. Comecei a ver o meu irmão dentro de casa. Eu acordava de madrugada e eu via ele sentado na cama do meu lado. Impressão de que eu ia morrer a qualquer instante. Eu não conseguia me enxergar chegando aos 20 anos, aos 25, 30 anos. Parecia que eu não conseguia enxergar o meu futuro. E por conta disso, eu não tinha muita expectativa de futuro, de uma profissão, do que fazer no meu futuro. Quando eu casei, eu tinha a expectativa de ser feliz. Eu achava que ia ser uma pessoa que ia me fazer viver algo diferente de tudo que eu estava vivendo. Eu descobri que ele tinha um amante, que ele tinha uma outra mulher na vida dele e que essa mulher tinha engravidado dele um mês antes da gente casar. A gente vivia um inferno. Ele não parava em casa, estava sempre bêbado, estava sempre com outras mulheres. Até que um dia eu estava em casa e eu tive a notícia que a minha mãe tinha passado por 3 infartos. Aquele dia ela estava na UTI e ela tinha acabado de ter 3 infartos e por conta do susto que eu tive com a notícia da minha mãe, eu vim a ter uma dor de cabeça muito forte e eu não conseguia sair da cama. E naquele dia, quando meu esposo chegou e acendeu a luz do quarto, ele viu que eu estava com o meu rosto totalmente deformado. Eu estava com a boca torta, com o olho torto. Quando nós chegamos no hospital, a médica me atendeu na emergência, ela falou, você está com um quadro de isquemia cerebral. Eu comecei a perder a memória e eu fui ficando, de uma certa forma, quieta, porque eu não queria dizer para as pessoas o que estava acontecendo para não assustar, mas eu comecei a perceber que o meu cérebro estava totalmente comprometido. Eu comecei a perceber que coisas que eram simples do meu dia a dia eu não sabia mais fazer. Eu não sabia mais atender um telefone, eu não sabia mais trabalhar com o computador. Era um trabalho que eu fazia há 17 anos como secretária. E tudo aquilo que fazia parte da minha rotina eu não sabia mais fazer. Eu não sabia fazer um café. Eram coisas assim que eu gostava, amava fazer em casa, era cuidar de casa, cozinhar. E eu não sabia mais fazer nada. Eu não sabia fazer um arroz. Eu não conseguia mais voltar da minha cozinha para o meu quarto, um nível que eu não conseguia lidar com aquilo que eu estava passando e a única coisa que eu pensava era em tirar a minha vida. Eu pensava em me matar porque eu não conseguia lidar com aquele inimigo invisível. A depressão na minha vida foi algo muito devastador, porque ele arrancou todas as minhas esperanças. Eu estava no início de ano, no ano de 2018, e eu olhava para aquele ano como uma página em branco na minha vida. Eu não conseguia ter expectativa de nada. Eu comecei a ter acompanhamento com o neurologista, onde ele me passou vários exames, me pediu vários exames, me passou vários medicamentos para ansiedade, para depressão, onde ele me encaminhou para o psiquiatra. O psiquiatra me passou todos esses remédios. Quando eu voltava para casa, depois daquela consulta, que eu via muitas vezes que o médico ficava mais desesperado do que eu, porque ele não conseguia entender o que eu estava sentindo. Ele não conseguia alcançar a dimensão daquilo que eu estava passando. A minha maior luta
era com pensamento de morte. Eu pensava constantemente em morrer. Na minha casa, todas as facas já estavam escondidas, faca, tesoura, barbeador, tudo era trancado. No momento que eu estava passando isso, eu lembrava muito da morte do meu irmão. Porque eu começava a pensar que talvez era aquilo que ele ouvia muitas vezes, até o ponto dele ter tirado a própria vida. E naquele dia me veio um pensamento que me trouxe outra opção, que foi pegar todos os remédios que eu tinha tentado tomar, que inclusive eu tinha tido a convulsão. Peguei todos os medicamentos que eu tinha em casa, fechei a porta do meu quarto e naquele momento eu vi como se um demônio aparecesse para mim dentro daquele quarto. Eu estava frente a frente com a minha depressão, com aquele espírito que agia o tempo todo falando no meu ouvido que eu tinha que acabar com a minha vida, que não tinha mais saída. E ele falava para mim, toma rápido esse remédio. Acaba logo com isso. Eu lembro que ele falava muito forte e eu olhava para todos aqueles medicamentos em cima daquela cama e eu só conseguia chorar. Porque quanto mais ele falava, mais a dor da depressão aumentava dentro de mim. É como se meu coração fosse apertando ao ponto de explodir naquele momento. Eu vi que o meu problema era muito mais do que uma dor física, do que uma enfermidade. Porque eu me dei de cara ali com o próprio demônio. Queria que eu tirasse a minha vida. Um dia deitei no sofá da minha sala e liguei a televisão. Eu liguei no programa da Universal. E eu vi o bispo falando sobre a cura da depressão. E ele falava que a depressão tinha cura. Que a depressão era algo espiritual. E naquele momento eu já sabia que era algo espiritual. E que Deus ia trazer aquela cura. E quando eu vi ele chamando para aquela reunião, eu lembro que eu fechei o olho e eu falei, Deus, eu não acredito que o Senhor vai querer me levar na Universal. Eu falei, Deus, eu não acredito que a minha cura eu vá receber na Igreja Universal, porque até então eu tinha muito preconceito com a igreja. E me veio uma voz que falou assim, você não tem mais nada a perder. O que é que você ainda tem a perder? E no outro dia, nós viemos à reunião do meio-dia, da cura da depressão. E quando eu cheguei aqui, eu falei para Deus que se Deus tinha permitido eu chegar até aqui é porque Ele tinha um propósito, que eu queria a minha cura. E aqui eu comecei a ser ensinada. Eu comecei a entender que não era a oração que ia trazer a minha cura, mas que era a minha fé. Eu fui aprendendo a usar as armas da fé, a colocar em prática tudo que era ensinado no altar. Naquele momento eu comecei uma batalha interna contra o espírito da depressão, da derrota, do desânimo, da tristeza profunda que eu sentia. Comecei a ver que eu tinha que entregar a minha vida no altar. E foi isso que eu fiz. Eu entreguei a minha vida no altar, eu entreguei a minha depressão, entreguei as minhas dúvidas, entreguei os medos, entreguei o meu passado. Tudo que eu estava vivendo naquele momento, eu entreguei para Deus naquele altar. E ali, quando eu decidi me batizar nas águas, que eu entreguei tudo para Deus, ali Deus colocou um ponto final na escravidão na minha vida. Ali acabou o meu Egito. Ali acabou toda a depressão. Tudo ficou para trás, tudo que eu tinha passado na minha infância, com a minha família, tudo que eu tinha sofrido com a morte do meu irmão, tudo que eu tinha passado, tudo tinha ficado para trás. Toda a escravidão tinha ficado para trás. E ali eu comecei uma nova história na minha vida. Na Igreja Universal eu ouvi falar do Espírito Santo como eu nunca tinha ouvido na minha vida. E eu tinha certeza que o Espírito Santo seria o selo de tudo aquilo que Deus tinha começado a fazer na minha vida aqui dentro. Eu fui aprendendo que eu tinha que ter o Espírito Santo. Que depois do batismo, o próximo passo era ter o Espírito Santo. E eu estava decidida que tudo que eu tivesse que fazer para ter o Espírito Santo, eu faria. E ali eu comecei a buscar o Espírito Santo com toda a minha força, porque eu sabia que a minha vida nunca mais ia ser a mesma depois do Espírito Santo. E eu lembro que eu falei para o Espírito Santo
tudo aquilo de ruim que eu tinha dentro de mim, ele já tinha arrancado. E que naquele momento eu queria que ele viesse morar dentro de mim. Eu queria que ele viesse completar a minha vida. Foi nesse momento que eu recebi o Espírito Santo. E isso foi um momento que marcou muito a minha vida. Eu comecei a ver que o amor que Deus teve para salvar a minha vida, eu precisava ter pelas outras almas, pela vida das outras pessoas. Que eu precisava enxergar as pessoas de uma outra forma, assim como Deus me enxergava. Que havia solução também para a vida dessas pessoas. E ali Deus começou a me despertar. Despertar em mim o amor pelas almas. Eu me tornei uma pessoa forte. Eu me tornei uma pessoa feliz. Hoje as pessoas que me viam depressiva, tomando um monte de remédio, elas veem uma Olímpia diferente. O meu casamento se fortaleceu mais ainda depois disso tudo. Minha família hoje é feliz. Na minha vida profissional, tudo aquilo que eu tinha esquecido, que eu não conseguia fazer antes, que eu não conseguia fazer depois da isquemia, eu voltei a fazer. Voltei a trabalhar. Hoje eu trabalho com meu esposo na nossa empresa. Hoje eu me considero uma mulher feliz, uma mulher realizada. Sou casada com um homem maravilhoso, tenho um filho maravilhoso também. Tenho o Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo, para mim, hoje, é o meu melhor amigo. É o meu companheiro. É aquele que eu sei que não vai me deixar em nenhum momento. E o Espírito Santo, para mim, é a certeza de que nada pode me parar. Meu segredo de tudo que eu estou vivendo hoje, toda essa vida de alegria, de sucesso, foi a minha decisão de ter vindo à Igreja Universal, de ter ouvido a voz de Deus, de ter obedecido tudo que tem sido ensinado no altar e de ter me lançado no altar.